mais uma semana, mais uma série de filmes, é verdade, eu estive mais uns tempos sem anunciar porque estive doente e não me apetecia estar a fazer este vídeo com uma voz super anasalada, ainda estou um pouco, mas temos de falar de filmes porque existem filmes que eu já vi há 2 semanas e temos filmes a sair agora no cinema que estão a dar o que falar, e é por isso que vamos começar com o filme The Batman. Esta é a mais recente adaptação do personagem Batman das cómics da DC. Desta vez o filme é realizado por Matt Reeves e conta com a protagonização de Robert Pattinson, Andy Serkis, Paul Dano, Colin Farrell e... já disse Zoe Kravitz? E este filme há algum tempo que dá que falar, porquê? Porque era suposto ele ser realizado e protagonizado pelo Ben Affleck, mas depois, entretanto, o Ben Affleck realizou e protagonizou uns filmes que não tiveram críticas muito boas, nomeadamente o The Town e o Accountant, sei que eles tinham mais ou menos na mesma altura. Então ele distanciou-se do papel de realização porque achou que talvez não conseguisse estar no top em ambos os cargos, acredito que seja difícil, mas depois ele acabou também por sair do papel de Batman, então foi chamado Robert Pattinson, toda a gente ficou como assim, mas esta adaptação é diferente de qualquer outra que nós tínhamos visto no grande ecrã. Ela baseia-se mais no papel de investigador do próprio Batman nas cómics. Para quem não sabe, a primeira aparição foi no... na verdade, ainda nem tinha um issue chamado Batman, era Detective Comics. Não me lembro qual era o número de edição. Mas Robert Pattinson neste filme é o Batman já há 2 anos. A personalidade de Bruce Wayne dele também é muito diferente. Realmente é conhecido por toda a gente, mas tem uma vibe mais melancólica, mais pesada. Não aquele festivaleiro. O que até acaba sendo talvez o Bruce Wayne mais parecido com o Batman que nós temos nos últimos filmes. Porque normalmente as distinções entre os personagens, que acabam sendo todos personagens do Batman, não é? Do Bruce Wayne. Não existe assim grande diferença neste. Contudo, eu tenho algumas coisas a apontar que me chatearam. Realmente o filme em termos de cinematografia está muito bom, a caracterização do Penguin está muito boa também, a voz do próprio Robert Pattinson está uma cena original, não está uma cena assim muito cringe, está boa. No entanto, eu sinto que Matt Reeves tentou transformar demasiado o filme num clássico neo-noir, seja pelas shots, seja pela duração e a dramatização de algumas cenas. Parece que as pessoas tinham de andar sempre em câmera lenta ou com os maneirismos antes de falar alguma coisa, e é por isso que o filme tem 3 horas e é difícil acompanhar os eventos e não ficar um pouco aborrecido porque as cenas demoram tanto tempo, ainda se fossem cenas épicas, mas não são só as cenas épicas, é qualquer cena, torna-se um pouco chato. Para não falar que para 3 horas de filme eu sinto que a maioria dos personagens ficou muito mal desenvolvido. Por exemplo, a personagem de Zoe Kravitz, Catwoman, eu sinto que eles fizeram com ela aquilo que fizeram com a Amanda Missa em Death Note. Mas aí fez sentido, que é... esta gaja também tem uma moral completamente diferente da maioria, e é por isso que a Selina Kyle dá-se ao combate do crime, que neste filme vem apenas com a justificação de ter uma amiga, pronto, está envolvida numas merdas. Mas, assim de repente, parece que eles já são um casal sensação. Ela aceita fazer tudo o que ele quer só porque sim. Ela parece que ainda uma pessoa que está a tentar virar um super-herói, mas o próprio Bruce Wayne também parece isso. Ele não parece ter assim tanta experiência, ele claramente tem alguns anger issues que também não se percebe assim tão bem, porque ok, eles quiseram se distanciar da história dos pais um pouco, porque é algo que nós já vimos muitas vezes no grande ecrã, mas o propósito dele é seguir as pisadas do pai na justiça social, mais ou menos. Isso é um propósito grande o suficiente para ele ter de se mascarar à noite com os recursos que ele tem? Para não falar que Paul Dano é um ator que eu adoro, estava super entusiasmado para vê-lo. Estavam a falar que era a grande atuação como um vilão do Batman desde o Heath Ledger. Eu sinto que eles tentaram copiar muitas coisas, na verdade, do Heath Ledger. Copiaram
o plano, mais ou menos, relacionado com bombas, super-heróis, sure. A cena de interrogação, o entregar-se... o Penguin acabou por ser também um personagem muito secundário. Há uma cena em que eles podem prender o Penguin e tal como em Gotham eles ficam tipo... sabes que mais? Passámos tipo... sei lá, a última meia hora a perseguir-te de carro e a quase morrer para te deixarmos aqui na boa agora porque, bigger fish to catch. Então eu sinto que o filme em termos de estilo está realmente muito bom e faz um grande homenagem ao género todo noir do qual também foi inspirado o personagem, porque é aquela vibe dos detetives. Mas sinto que em termos de narrativa, e especialmente eles estão a tentar construir uma saga, não vou fazer spoilers com o que acontece no final do filme, mas vêm aí mais personagens, então pergunto-me como é que vai ser esta construção, especialmente do personagem de Robert Pattinson. Os atores são todos bons, o problema não é a atuação deles para mim, é o pacing, é a narrativa. Não sei, vamos a ver. Eu vou dar a The Batman um 6.8. Eu tive amigos meus que ficaram aborrecidos, adormeceram no cinema. Sim, a Zoe Kravitz é muito bonita, mas ao mesmo tempo sinto que aquela nem sequer é Catwoman. A Catwoman é suposto ter uma natureza que é quase incontrolável nela. Enquanto que aqui o lado incontrolável dela era mais no sentido de inocência infantil. Ainda como... aquele clássico puto que se vira para um super-herói e diz: eu também vou chegar lá à frente, eu também tenho força, apesar de ter 12 anos e ainda molhar a cama. Parecia-me um pouco essa vibe, o que ainda torna as coisas mais estranhas na relação amorosa entre eles. Mas, I don't know, isto são as minhas opiniões sobre The Batman. Aliás, eu deveria dizer Vengeance, porque chamam-lhe tantas vezes Vengeance que... ninguém estava a perceber qual era a cena disso e eu vi alguns críticos que acreditam mesmo que ele apelida-se como Vengeance. Eu não sei bem até que ponto isso é verdade, mas... 6.6 a Vengeance. Próximo filme temos The Kingsman. Este filme saiu em 2021 e é uma prequela após 2 primeiros filmes de Kingsman. Também são adaptados de comics, protagonizados pelo Taron Egerton. Desta vez contamos com a protagonização do Ralph Fiennes. Ele é a espécie de Arthur. Basicamente, o filme mostra o início da associação Kingsman e situa-se algures no tempo de Rasputin. Então eles conseguem buscar um contexto histórico para trazer, alguns personagens interessantes que nós conhecemos já da história, mas ao mesmo tempo ganham uma mitologia por causa da narrativa das comics, o que está interessante. Em termos de estilo e coreografias de ação, o filme está relativamente semelhante à fórmula que nos apresentou nos primeiros 2 filmes, que na verdade é o que traz atração para o filme, é esse estilo que eles conseguiram desenvolver, esse humor subentendido também. O que eu achei que estava muito bem. Eu fiquei fascinado quando eles anunciaram esta prequela, porque eu gostei muito do primeiro filme e o segundo foi não foi tão bom, não foi a mesma surpresa. Então quando eles anunciaram esta prequela, parece que eles vieram dizer: já vimos que se fizermos mais vai ser cada vez com menos qualidade, então vamos tentar fazer aqui uma espécie de spin-off. Eu gostei do cast. Ralph Fiennes é sempre um ótimo ator para liderar um elenco. Temos esta história com o filho dele que quer muito ser um Kingsman, mas o pai prometeu à mãe que não ia pôr em risco, mas ao mesmo tempo ele sente o patriotismo de querer ir para a guerra, que Segunda Guerra Mundial, se não me engano, para defender o seu país, para sentir um propósito. E o filme consegue não ser previsível, o que é bom. Nós estamos sempre à espera que nada assim muito mal aconteça, ou quando acontece alguma coisa de mal demasiado cedo nós ficamos: what's the catch? Mas este filme na verdade consegue assim espetar umas farpas no espectador e balançar os níveis de emoção dele, o que eu acho que faz muito bem. Em termos da banda sonora, Kingsman surpreende sempre positivamente
na sua trilha sonora. Eu vou dar a The Kingsman um 7.4. Para não falar que o trailer... Eu lembro-me quando saiu o primeiro trailer do filme, eu fiquei fascinado porque, não sei, acho que há trailers tão bem construídos em termos do diálogo que é apresentado, dos cortes, da música principalmente, e há trailers que eu fico viciado durante dias, semanas, meses. Este foi um bom trailer. A seguir temos The Nightmare Alley. Este é um thriller de 2021 realizado por Guillermo del Toro e conta com a protagonização de Bradley Cooper, Rooney Mara, Toni Collette e Cate Blanchett. E o protagonista desta história é este homem que vai parar a um circo, interpretado por Bradley Cooper. Ele é um pouco misterioso, tem aquela vibe de alguém que fez merda ali ao longe e agora está a voltar para começar um caminho novo. E aos poucos e poucos ele tenta entrar cada vez mais no mundo das performances. Ele começa como sendo uma espécie de secretário, de ajudante destas pessoas que já estão no circo há anos e que já aprimoraram a sua performance, seja uma gaja que é uma vidente, seja, sei lá, os típicos papéis no circo. E ele então vai percebendo que realmente existem alguns truques de manipulação para conseguir usar a ilusão, basicamente, para conseguir mascarar a realidade de uma maneira que pareça surpreendente para aqueles que vêm visitar e dar o dinheiro. E aí nós começamos a perceber que talvez a personalidade dele seja mais ligada a isso. E, kinda como no The Greatest Showman, o personagem de Bradley Cooper começa cada vez mais a ganhar terreno, a inventar o seu show. E também à semelhança desse filme, ele acaba por conseguir uma rapariga que parecia way out of his league e acaba por também levar o negócio mais a sério do que essa relação. Ele deixa-se guiar um pouco mais pelo seu ego do que pela competição inata que ele tem para com os outros, I guess. E o filme é uma surpresa interessante para Guillermo del Toro, porque normalmente eu estou habituado a ver filmes mais ligados à fantasia dele. Acho que este filme está muito bom e eles vão muito ao psicológico por detrás destes shows. Até porque temos uma personagem de Cate Blanchett que é uma psicóloga e que ela deixa-se enganar pelo personagem Bradley Cooper, que na verdade sabia que ela estava-se a deixar enganar de certa forma. E então começa um jogo do gato e do rato em que o espectador passa metade do filme a tentar perceber quem é que na verdade está a manipular alguém. E por vezes, quando existe esta concorrência entre um homem e uma mulher, quem é que consegue domar o outro, costuma haver um tom um pouco sensual, porque traz interesse para essa aproximação de personalidades semelhantes, diria. I don't know, talvez isso tenha a ver mais ou menos com a maneira como nós vemos ou nos interessamos por outras pessoas. Eu gosto quando as pessoas competem no sentido de... Eu acho que o flirt é toda uma competição do que é que alguém vai revelar primeiro, o que é que alguém consegue perceber. Não sei, senti isso um pouco e acho que criou uma boa química entre Blanchett e Bradley Cooper. O filme está nomeado para alguns Oscars, esteve nomeado para alguns Golden Globes. Não me lembro neste momento se realmente ganhou algum, mas penso que não, pois eu penso que saberia. Mas o filme está muito bom, esteve há pouco tempo nos cinemas e tem um tema também interessante. Eu vou dar a Nightmare Alley um 7.9. A seguir temos mais um filme de 2021 chamado Wolf. Este filme é realizado por Natalie Biancheri e conta com a protagonização de George McKay. Para quem não se lembra, ele protagonizou 1917, e Lily Rose Depp, que é filha de Johnny Depp. Neste filme, McKay é George. Ele é um jovem adulto que os pais metem numa instituição ou numa clínica psicológica porque ele acredita que é um lobo. Nós não vemos bem uma representação física até mais ou menos a meio do filme, pois ele parece muito contido, mas ele é posto nesta instituição e vemos várias crianças ou jovens adultos que se identificam com um pássaro, um esquilo, um pastor alemão, um pato, cenas assim. Alguns deles sentem mesmo a necessidade de se vestir como eles. Existe uma rapariga que se identifica como um papagaio e tem de usar o bico e algumas penas. E
nessa instituição existem alguns profissionais, uns mais carinhosos que outros, que os ajudam, basicamente mostrando as limitações do seu corpo físico, comparando com situações em que o animal com que eles se identificam se sairia melhor. Por exemplo, há um rapaz que se identifica com um esquilo e eles pedem para ele subir uma árvore e ele acaba por partir as unhas todas porque ele não é um esquilo. Mas o filme, de uma maneira inteligente, consegue trazer alguma empatia para com essa condição. No início parece um pouco absurdo e claramente as pessoas, o espectador vai perceber que é uma condição psicológica e que deve ser tratada, pois em termos de uma inserção social é urgente a pessoa saber como o fazer. Não que tenha de ser um processo apressado, mas existe uma necessidade aí e as famílias estão preocupadas. Mas ao mesmo tempo, através dos personagens que são um pouco mais moralmente incorretos, vem também aquele pensamento do porquê que realmente é preciso que estas pessoas se comportem como pessoas para viver em sociedade. Sure, mas quem diz que elas querem viver em sociedade? É estranho, eu não consigo uma vez imaginar que me sentiria um animal de repente, e estes personagens claramente sentem, ao ponto de se um se identificar com o lobo como o principal, ele ter de vir à rua uivar. E depois também é interessante ver como é que os animais interagem uns com os outros, não é? Porque alguns vão ser animais mais submissivos, ou outros vão ser mais agressivos. Uns podem até ter uma ligação relativamente semelhante para criar ali um contexto de casal, o que o filme acaba por fazer, porque são jovens adolescentes e jovens adultos, então claro. Mas o filme acaba de uma maneira muito estranha. Acaba sem bem uma resposta do que é que acontece, acaba com uma separação. Não existe um epílogo, não existe um porquê. O filme é relativamente curto e eu sinto que precisava daqueles 5 minutos que eles por algum motivo não deram. Não sei se queriam deixar o final mais ambíguo. Eu não acho que seja assim tão ambíguo aquele final. Acho que, não sei, fiquei insatisfeito por ser incompleto dessa maneira. Mas o Wolf foi um filme curioso, um filme interessante, um filme diferente. Para quem gosta de analisar outras perspectivas psicológicas, acho que vai ficar interessado neste filme. Eu vou dar a Wolf um 7.2. Por último, temos o filme de terror Scream 5, ou só Scream. Eu acho que eles voltaram a chamar-lhe só Scream. Saiu agora em 2021 e é realizado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillespie, e conta com a participação de Mickey Madison, Melissa Barrera, Jenna Ortega e algumas pessoas do elenco anterior como Courtney Cox e Neve Campbell. E este filme começa com a clássica cena da rapariga sozinha na cozinha a atender o telefone, e é interessante porque eles têm muita consciência de como o legado está presente na pop culture. Então eles referenciam a própria franquia Screams, mas com outro nome que eu agora não me lembro. E eles falam mesmo dos clichês aplicados nessa franquia neste filme. E então é como se toda a gente que estivesse neste filme tivesse visto um filme igual ao filme que eles na verdade estão a viver. E existe algum humor de circunstância, existe algum humor também fácil de se fazer, que se está à espera. Mas pronto, os protagonistas é o clássico grupo de amigos com personalidades diferentes, em que aos poucos e poucos cada uma das pessoas começa a ser atacada, e o espectador que já conhece a franquia vai ficar: ok, quem é que será? Eu sinto que nestes últimos filmes eles esforçam-se para mostrar que só há um gritos, quando acho que já estamos sempre à espera que hajam 2. Eu acho que a melhor surpresa foi a do primeiro, em que realmente eram 2, e agora estou sempre à espera que sejam 2. Então quando me mostra o segundo eu já estou à espera. E para ser sincero, nem achei assim tão difícil de perceber quem era neste filme o Gritos, porque existe muito aquele diálogo do tu foste embora a meia hora, deve ser tu. Mas, acho que todas as pessoas que parece muito óbvio que sejam não vão ser, enquanto mais óbvio parecem, menos o vão ser.
Apesar de um dos gritos neste ser super óbvio, com as desculpas do eu fui buscar uma cerveja e por acaso não fui com ninguém e por acaso cheguei quando tudo acabou, e tu ficas não sei, achei, eles tiveram a coragem de matar um personagem dos filmes antigos, o que ainda faz sentido também, I guess, eles estão a fazer estes filmes há mais de 20 anos, não é? E os personagens da saga original são muito secundários neste. Não sei se eles estão a tentar passar tipo a tocha. Eu gosto destes filmes porque, lá está, é 1h30 ou 2 horas de quem é o assassino desta vez. E é interessante, não importa muito a narrativa para mim, mas eu tenho uma boa memória, então eu lembro-me dos outros filmes e consigo ver as diferenças. I don't know. Sinto que talvez este filme tenha deixado finalmente a franquia um pouco fatigada, até porque eles conseguem arranjar alguma maneira de dizer, estão a ver, esta pessoa que só apareceu agora é tipo prima da vizinha daquele gajo que uma vez estava no café com o gajo que matou no primeiro filme. Estou a exagerar um pouco, mas realmente existem sempre essas ligações e eu fico, sure. Toda a gente tem tipo 3, 4 primos. Podemos fazer 30 filmes assim. Mas pronto, ao menos tivemos umas mortes fixe. Umas mortes violentas para variar. Elas aparecem na mesma. Ao menos a saga não se está a conter nesse sentido. E lá está, tipo, para quem gosta do género, para quem gosta destes filmes, talvez fique interessado. Também não vai ficar, wow, isto foi grande a cena. Mas também qual é a sequela hoje em dia, especialmente de terror, que nos faça pensar, uau, isto é grande cena. Mas eu vou dar a Scream um 6.6. Não fiquei super desagradado a ver o filme, mas também não fiquei assim tão fascinado. Para terminar, vou apenas falar de algumas séries que eu entretanto acabei. Peacemaker, via toda em alguns dias. Série da HBO com o John Cena, continuação do papel do personagem dele no último filme do The Suicide Squad. Eles têm alguns personagens que também apareceram lá. Amanda Waller, ela própria, aparece algumas vezes. O cast do Justice League aparece mais ou menos também no fim. E essa história toda centrada à volta do personagem de John Cena. Existe muito humor, é realizada pelo James Gunn, que é o realizador de Guardians of the Galaxy e também do The Suicide Squad. Está muito boa, foi renovada. O humor é top notch, John Cena também está muito bem. Para quem gosta de se rir e super-heróis, acho que vai gostar. Também vi The Office, acabei finalmente The Office, a versão americana, estava a ver já há alguns meses. Custou a entrar, porque a malta fala bué daquilo e a mim custou-me a entrar. Mas eventualmente lá para a 6ª, 7ª temporada as coisas melhoram, mas depois o Michael acaba por sair, então a mim perde um pouco o rumo. Mas quanto mais eu fui vendo, mais eu fui-me apercebendo que na verdade existe muita crítica indiretamente nos personagens, que talvez se eu tivesse me apercebido mais cedo podia ter tido mais gosto pela série mais cedo. Mas sinto que aquele humor da ocasião assim meio seco, para mim era ok, sure. Mas sim, a série acabou por crescer em mim e consegue ser sentimental quando precisa, que é o que todas as séries boas de comédia conseguem. Mas este é o vídeo de hoje. Ainda tenho muita coisa mais para falar, vai ficar para o próximo vídeo, senão isto fica gigante. Se tiverem alguma sugestão, alguma coisa do género, deixem nos comentários. Eu não sei agora com que frequência eu ando a fazer estes vídeos. Eu, para ser sincero, ando um pouco desmotivado. Mas eles vão aparecer porque lá está, o OCD não me deixa não falar de filmes. Mas é isso e olha, vemo-nos no próximo vídeo.